Terra tem 6 bilhões de habitantes e muitos problemas. O pior deles é a intensa destruição dos seus recursos hídricos e o grande desperdício no consumo de água. Diariamente, milhões de pessoas em todo o mundo usam a água sem se dar conta do desperdício provocado por maus hábitos, como deixar a torneira aberta enquanto escovam os dentes, se barbeiam, lavam calçadas, carros e se banham demoradamente. E muito pior, poluem no meio ambiente e destroem suas fontes de água potável. Com a escassez e a poluição, rapidamente as fontes de água pura no mundo se transformarão em bens mais preciosos que ouro e petróleo. E então, a água será disputada, gota a gota. O mundo conseguiu superar suas dificuldades em termos de produção de alimento. E a água não, a água é finita, a água está distribuída e ela tem que ser conservada. Isso está faltando. Estão exaurindo os recursos naturais para a produção de alimento, que vai 70% da água potável vai para a produção de alimento. E nós estamos chegando em algumas regiões do mundo já à exaustão. Para quem não sabe, 97% da água existente na Terra não são apropriados para o consumo humano ou para a irrigação das lavouras, por serem salgadas. Os 3% de água doce potáveis estão principalmente nos Estados Unidos, Canadá, China, Índia e Brasil. Sabe o que isto representa? Olhe para essa laranja. Este pingo d'água representa a água disponível sobre a Terra. São apenas 3%. E desses 3%, 0,5% está em local de fácil acesso ao homem. O restante está localizado nas geleiras. E essa água potável ela tem que suportar os nossos 6 bilhões e 200 milhões de habitantes atuais, até a previsão em 2050 de 8,9 bilhões de pessoas. Temos que trabalhar para dar condições de vida a ela. O Brasil tem uma das maiores bacias hidrográficas do planeta. 12% da água em condições de uso pelo homem estão aqui. Mas o país tem problemas na preservação, distribuição e no uso racional e responsável dos riquíssimos recursos hídricos que possui. O problema se agrava com a destruição das matas ciliares, decorrente do uso inadequado da terra, intenso uso de defensivos nas lavouras, esgotos não tratados lançados nos rios e muito lixo. 76 milhões de pessoas, a maioria crianças, deverão morrer por doenças de vinculação hídrica até o ano 2020. Isso significa uma média de 5 milhões de pessoas morrendo ao ano por falta de água potável, de saneamento básico. Segundo a ONU, a falta de água para o consumo já afeta mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo. A cada 8 segundos, morre uma criança por causas relacionadas ao saneamento e com água poluída. 70% dos leitos dos hospitais em todo o mundo são ocupados por doenças desta natureza. 80% de doenças como tifo, febre amarela, esquistossomose, por exemplo, são causados pelo problema da água contaminada. A questão é saneamento básico, mas tudo isso poderia ser evitado, economizando dinheiro e, o mais importante, salvando vidas. No Brasil, morrem por ano 50 mil bebês decorrentes de doenças diarreicas que, em sua maioria, são provocadas pela água contaminada. Boa tarde. Eu acho que nessa cidade eu vou me tornar o embaixador da água, né? Todo o programa a gente fala um pouco sobre água e a gente não pretende parar de falar sobre água tão cedo, devido à necessidade que nós temos de acordar para a questão água. A coisa é tão complexa, tão volumosa, tão complicada, que o conflito das águas, ele já passa para o âmbito interestadual. Como nós falamos há vários programas, desde março nós estamos trazendo aí a questão do Paraíba do Sul, agora da represa do Jaguari, que está fechada, né? O governo Alckmin fechou a represa do Jaguari e isso causa um problema, uma redução de vazão de 30 metros por segundo para 10 metros por segundo. E agora o governo já deveria ter feito isso antes, já que nós temos a Política Nacional para Recursos Hídricos, e ela menciona um pouco sobre essa questão. O governo criou ontem
para ser mais preciso, criou ontem, às 20 horas e 54 minutos, ontem, quarta-feira, dia 20 de agosto, o governo lançou o Plano Nacional de Segurança Hídrica. O que vem a ser isso, telespectador? Eu vinha sempre falando sobre segurança hídrica. O que é segurança hídrica? É a quantidade de água necessária para que eu possa abastecer uma determinada quantidade, um determinado contingente por uma unidade de tempo dentro de uma determinada qualidade. No vídeo, o telespectador pôde ver, o amigo telespectador pôde ver, que o especialista ele fala todo o tempo em água potável no mundo. A gente não pode confundir as coisas. Uma coisa é água doce. Se essa água doce é potável ou não, existem parâmetros para isso. Porque uma água de um rio é uma água doce. A água ela é doce, salobra ou salgada. O fato de ela estar no rio não quer dizer que ela seja potável, ou seja, água para consumo humano. Nós hoje no Brasil contamos com uma legislação, isso para nível de Brasil, com a 2914 de 2011, que ela nos dá parâmetros químicos, físico-químicos, organolépticos, microbiológicos, e dentro desses parâmetros, sim, uma água é considerada própria para consumo humano. Então não vamos confundir água doce com água própria para consumo humano. É óbvio que é da água doce que se extrai, que se capta esse volume e trata e coloca nas torneiras. Não necessariamente somente água doce. Em outros países do mundo já se dessaliniza a água, aliás, sempre se desalinizou a água, como é o caso do Oriente Médio. Voltando ao plano de segurança da água, isso o governo está fazendo como última tentativa de não ter um colapso. O que vem a ser isso? Existem ações que precisam ser tomadas. Mas como se tomam essas ações? Tendo objetivos e metas. Qual é o objetivo? Ao longo de um determinado tempo, resolver o problema, ou tentar resolver o problema, ou lançar estratégias ou planejamentos para resolver esse problema, que é o problema da gestão hídrica. Aquele mesmo problema que o governador Geraldo Alckmin esqueceu de fazer o dever de casa. E por esquecer de fazer esse dever de casa, hoje, São Paulo entrou em colapso. Ontem eu estive em São Paulo e, sinceramente, essa propaganda que o governador Geraldo Alckmin fala que não existe racionamento é uma inverdade. Todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar falaram sobre racionamento. E tem mais, telespectador. A população recebe água em qualquer horário do dia, ou da noite, ou da madrugada. Não é avisada com antecedência. E também não é avisada quando a água deixa de ser fornecida. O desabastecimento de água é uma coisa muito clara em São Paulo. E por isso o Brasil criou o Plano Nacional de Segurança Hídrica, que visa, ao longo de 20 anos, descobrir todas as estratégias necessárias para se melhorar essa condição hídrica. E, pasmem, ao longo de 35 anos, se nós sobrevivermos até lá, todas as estratégias traçadas deverão ser postas em funcionamento. Eu só não espero que não seja como foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que até hoje falaram para a gente que terminava os lixões até agosto desse ano, e os lixões continuam aí aos olhos de quem passa pelas estradas. Se nós queremos ter mais qualidade de vida, não adianta só cobrar do governo, telespectador. Nós precisamos economizar água nas nossas casas, usar a água de forma inteligente, para lavar o carro, aquele dever de casa básico, embaixo do chuveiro, na torneira, o gotejamento. Mas antes de qualquer coisa, precisamos entender que é necessário colocar pessoas no poder que realmente entendam o mínimo do que estão fazendo. Pelo menos isso. E eu volto a frisar, a meritocracia, ela tem que estar envolvida, é imperativo que ela esteja envolvida junto da política, para que tanto o político quanto o técnico consigam desenvolver o melhor plano de gestão possível para a população que confiou um mandato a ele. Muito boa tarde, está no ar o programa Cidade Sustentável. Boa tarde, Cabo Frio, boa tarde, região dos lagos, boa tarde, Brasil. O programa Cidade Sustentável é isso, passando a limpo as questões sustentáveis para você, telespectador. A água, como você pode ver nesse vídeo, é um bem tão precioso, que nós deveríamos tratá-la com mais carinho.
O grande problema do Brasil é que o Brasil tem tanta água, apesar da distribuição de água no Brasil ela ser complicada, porque tem água demais em determinados lugares e água nenhuma em outros. Então essa disparidade, esse desequilíbrio, ele faz com que os governantes, na maioria das vezes, sentem numa cadeira da tranquilidade e acham que a água nunca vai acabar. Realmente, a água nunca vai acabar, porque existe uma coisa chamada ciclo hidrológico. Esse ciclo hidrológico ele está desequilibrado, porque o homem assoreou, poluiu, jogou tanto lixo nos corpos hídricos, nos rios, nos lagos, onde deveriam estar as reservas de água doce, que esse ciclo está desequilibrado, a água doce está acabando, porque está sendo substituída por esgoto. Hoje os rios são veículos condutores de esgoto. E é para isso que hoje eu trago ao programa uma pessoa que entende bastante disso. Entende de saneamento, é uma pessoa altamente competente, está à frente do consórcio intermunicipal Lago São João. É o Mário Flávio, que é biólogo, e hoje é o secretário executivo do consórcio intermunicipal Lago São João. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Charles. Boa tarde, amigos aí da Saúde TV. Né? Quero parabenizar você, Charles, porque programas falando de meio ambiente tem muitas pessoas falando, mas falando com propriedade, como você fala, eu vejo muito pouco técnico, né? E hoje o meio ambiente ele não tem mais espaço simplesmente para o apaixonado, né? Vamos dizer entre aspas, o xiita, né? Aquele cara que abraça uma árvore e não deixa cortar. O meio ambiente hoje ele tem que ser formado estritamente por técnicos, né? Porque você tem que discutir e sustentar a sua discussão com uma tese técnica, pautada com uma base técnica, né? E isso aí eu percebo que você está sempre falando com muita propriedade nesse assunto. Né? Mário, sabe o que acontece? Quando a gente toca, primeiro que esse programa é um bate-papo, né? Mas a ideia é ser um bate-papo progressivo, um bate-papo para atualizar o telespectador. Acho que toda a tarde o telespectador, que eu agradeço sempre a audiência, nosso programa aumenta cada dia que passa a audiência, é um programa novo, nós temos 6 a 7 meses de programa no ar e, graças a Deus, com bastante sucesso. Por quê? Eu acho que a população, o ser humano como um todo, ele começa a enxergar isso, Mário. Ele começa a ver o seguinte: eu preciso abraçar a árvore. Claro que precisa, né? Se não fosse o ambientalista romântico, não existiriam os especialistas, né? Isso é condição sine qua non. Eles começaram com nós todos somos ambientalistas. Na década de 70, né? Isso, nós todos somos. Agora, a população ela começa a entender que há uma necessidade de separar o resíduo seco do molhado, há uma necessidade de entender o que é sustentável, há uma necessidade de entender que os netos, bisnetos, filhos precisam também sobreviver nesse mundo. Então, é baseado nisso, Mário, que eu acho que as pessoas elas começam a tentar atinar para uma nova fase, uma nova era das questões sustentáveis, das questões ambientais. Com certeza. E eu falo sempre que nós, né, cidadãos, nós fazemos parte do meio ambiente. Então, a gente não é só o meio ambiente voltado para a flora e para a fauna, é o meio ambiente voltado para isso aí, cidade sustentável, que é a nossa qualidade de vida, né? Então, nós procuramos a região dos lagos. Eu vivo aqui há 30 anos, exatamente 30 anos, me formei em biologia aqui, meus filhos são aqui, minha mulher é daqui. E aí, a gente procura uma região, uma cidade com qualidade de vida, né? E se a gente perde essa qualidade, Charles, todo o nosso sonho de fazer uma vida e a nossa velhice vai por água abaixo. Literalmente por água abaixo, porque como você falou, a região dos lagos literalmente não tem água, Charles. Ela depende exclusivamente de um manancial de água só, que é o reservatório de Juturnaíba. A 60 quilômetros da tubulação vem trazendo água, a 60 quilômetros para abastecer Cabo Frio, a 70 e poucos para abastecer Búzios. E aí, o que a gente faz com essa água? Essa água custa um valor, tem um preço de ouro. Ela é tratada no manancial, né, por 2 empresas que captam água lá, e chega aqui, a gente dilui esgoto, a gente lava carro, a gente usa para lavar calçada diariamente com uma água nobre, dá um uso nobre para uma água potável. Então, e essa visão de que não vai acabar é uma visão errônea,
né? Extremamente errônea. O governador de São Paulo agora está vendo, sentindo na pele esse processo. Já deviam ter pensado nisso há 20 anos atrás, num plano, né, estratégico para a questão o plano de desenvolvimento das cidades, plano diretor das cidades, ele tem que estar casado com os planos de recurso hídrico, né? Porque sem água você não sobrevive, as indústrias não conseguem avançar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mário. Você que é um homem altamente experiente, a gente vai chegar no consórcio, mas em cima disso que você está falando, você não há... Eu até semana passada, quando da morte do Eduardo Campos, coincidentemente foi no quarto programa, foi na quinta, é óbvio que eu passei uma mensagem no término do programa. E o Eduardo, quando da entrevista em uma das emissoras de TV, ele dizia que política sem mérito não era política, e a política precisava se renovar, porque esse é o país que nós escolhemos para viver. Claro. Então essa frase não é minha, essa frase é do falecido Eduardo Campos. Mas se nós, em cima do que você está falando, por que a água é usada de qualquer jeito? Porque faltou educação. Não é educação do pai e da mãe, mas sim uma educação sustentável, uma educação ambiental, que deve ser pregada nas escolas e multiplicada para dentro dos lares. Uma educação no dia a dia, né? Exatamente. Então eu acho que o ser humano, por esse engano, esse conceito dele de que a água não acaba, é que ele faz esse tipo de coisa. Não é porque ele quer. Porque a população, quando ela quer, ela vê a necessidade, ela fica em torno de uma situação, e eu vejo por São Paulo. São Paulo, eu vi uma frase ontem, numa determinada igreja, que fica em frente ao aeroporto de Congonhas. Fala o seguinte: nossas vidas estão sujas não é porque não gostamos de limpar, é porque estamos fazendo o uso sustentável da água, o uso inteligente da água. Interessante, né? Então isso mostra que a população, quando precisa, está sensibilizada. Ela vai para a rua, ela toma atitude, mas para isso é preciso movimentar a população. Mas, Mário, eu queria perguntar para você uma coisa que muitos querem perguntar, você está sempre na televisão, está sempre falando. O que é o Consórcio Intermunicipal Lago de São João? O consórcio ele é uma instituição criada exatamente, Charles, com esse viés de cuidar das questões regionais. Então, em 1999, as prefeituras se juntaram com as ONGs, com um grupo de empresas regionais, com o governo do estado, e criaram esse consórcio, capitaneado lá pelo Luiz Firmino, na época. Eu acompanho desde o começo, trabalhava lá na parte exatamente na parte de coleta e tratamento de água, né? A gente acompanhava direto isso, monitoramento dos corpos hídricos. Se criou esse consórcio exatamente com essa finalidade de se trabalhar tudo que for regional, porque não adianta, você imagina a Prolagos investir só em Cabo Frio e não investir em São Pedro da Aldeia, não investir em Iguaba, Araruama, Águas de Turnaíba não investisse. Então, as lagoas costeiras nossas, os nossos rios, né? O Rio São João, que é o nosso manancial de água, ele não sabe que o município acabou, começou outro município. O rio, ele corre para o mar, e o conceito é a bacia hidrográfica, né? Bacia hidrográfica é o endereço ecológico, porque toda a água que cai ali corre para aquele rio e corre para o mar. Então aquela é aquela bacia do rio lá. E aí, a gente pensando nesse foco aí, né, foi criado o consórcio para fazer a gestão. Ele não é um órgão de fiscalização, de forma nenhuma, isso aí cabe às prefeituras, ao INEA, ao IBAMA, né? Ele é um órgão de gestão. Então nós fazemos articulação, né, a aglutinação de todos esses atores aí, o poder público, ONGs, né, empresas privadas, fazemos toda essa aglutinação desses atores para discutir essas questões e promover ações. Vocês são quase um hub, né? Você é um hub, né? Você pega e distribui. E distribui, exatamente. A gente não só distribui, mas também propõe ações, busca captar recursos, né, para que o Estado e os municípios envolvidos possam executar. Nós não somos um órgão executivo, nem como eu falei, somos um órgão de gestão mantido pelas prefeituras, que pagam lá uma quota por mês para manter o consórcio. De 2 em 2 anos, um prefeito da região aqui é presidente desse consórcio. Esse consórcio ele é formado por 12 prefeituras, Charles. De Maricá até Rio das Ostras, e terminando lá em Rio Bonito. São 12 prefeituras. Então ele abarca as lagoas costeiras e o manancial de água
da região, que pega todo ali o Rio São João com o seu reservatório de Juturnaíba, né, que é o único manancial de água para toda a região dos lagos. Então, literalmente, Charles, a região dos lagos, os municípios que produzem petróleo aqui, eles precisam tratar bem o município de Silva Jardim, que é o produtor de água, né? E é um município que tem um IDH baixo, porque tem poucos recursos, não recebe royalties de petróleo, né? Enquanto os nossos municípios aqui recebem, mas não tem água. Então não adiantaria nada a gente estar aqui no Arábia Saudita, né? É verdade. Sem água, né? Deixa eu ajudar o Mário aqui, que o telefone dele está tocando. Desculpa, eu vou ajudar o Mário aqui rapidinho, porque, na verdade, Mário, eu creio que antes do consórcio, eu não acompanhei a região nessa época, eu acompanhava a região como turista, né? Antes do consórcio, a coisa era feita assim, meio sem organização, né? Porque você, quando tem vários municípios no entorno de uma situação, cada um com uma cabeça, eu te pergunto, como é que surgiu essa ideia de tentar unificar a causa? Não os municípios, que você não vai conseguir nunca isso. Mas como a ideia de unificar a causa? Isso aí surgiu capitaneado pelo Luiz Firmino, né? Primeiro a gente teve um apelo forte aqui na região, Charles, que foi a Lagoa de Araruama. A lagoa ela estava agonizando naquele momento, né? Ela chegou no seu ápice de degradação, com a eutrofização, a produção de algas gigantesca. Se tirava toneladas de alga, essa alga que o pessoal vê hoje na Praia das Palmeiras, né? Se tirava toneladas, essa uvácea, que é a alface marinho, se tirava toneladas dessas algas lá de São Pedro da Aldeia, de Guararuama, enfim. Então a lagoa foi o grande mote de aglutinação de todo mundo, né? E aí os prefeitos sentiram que precisavam trabalhar em conjuntos. Se como eu falei, um prefeito só investisse, o outro não investisse, né? A lagoa ia estar ruim do mesmo jeito. Então os prefeitos entenderam naquele momento que precisavam se juntar, independente de partidos políticos. Tanto é que o consórcio faz 15 anos agora e nunca tivemos uma intervenção política no consórcio, né? Firmino conduziu como secretário até 2008, por mérito dele foi ser subsecretário de Estado, primeiro presidente do INEA, depois eu fiquei substituindo ele, estou até hoje, mas sempre com viés técnico, né? Obviamente que a política e a técnica tem que andar junto, mas se você bota só um político para conduzir as coisas, você acaba com toda uma história que levou anos para ser construída. Mas era o resultado do que tinha. Vários políticos à frente de um, digamos assim, de um ator principal que era a Lagoa. Isso aí, exatamente. Então, hoje o consórcio, Mário, o consórcio hoje, eu não consigo ver a região dos lagos sem o consórcio. Eu digo nós que somos da área de meio ambiente, né? Se você pegar uma pessoa que ele não está voltada para a questão ambiental, o consórcio vai passar desapercebido. Mas nós que estamos no métier, dentro da questão ambiental, eu sempre falo, né? Aqui nessa cidade eu procuro trazer as notícias da água, até porque eu tenho especialização em água. Eu vejo hoje, sem esse mediador, consórcio, a coisa seria muito complicada. Com certeza. Como era antigamente. Pois sabe, porque o que acontece hoje, como funciona o consórcio? A gente se reúne mensalmente, ou dependendo da demanda, né? Todos os secretários de meio ambiente, que são da pasta, né, de meio ambiente, saneamento, a parte com obra e tal, e discute os investimentos. Então o consórcio hoje ele funciona assim, olha, precisamos investir em sistema de esgoto? Precisamos. Vamos investir aonde? Vamos investir em Búzios, vamos investir em Cabo Frio, porque a concessionária é uma só, o cobertor é curto. Se você puxa tudo para Cabo Frio, né? Estou dando exemplo de Cabo Frio, porque nós moramos aqui, vai faltar para os outros municípios. Então o consórcio procura fazer essa mediação, essa intermediação e se discute. O consórcio, o secretário não toma atitude nenhuma. Ele simplesmente, a gente articula, ouve todos os municípios. Olha, a Prolagos ela tem agora, nesse ano, X para investir e vamos fazer dessa forma. Esse X vai ser dividido igualmente pelos 5 municípios. Então, todo investimento é discutido e aprovado pelos prefeitos, entendeu? Então, o consórcio funciona dessa forma. Precisamos fazer um projeto para dragar a lagoa, precisamos.
Então vamos ver, estudar aonde estão os gargalos, os pontos de assoreamento e vamos remeter um projeto pronto para o Ministério do Meio Ambiente, para a Agência Nacional de Águas, para o INEA, que é o órgão executor e tem recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente, o FECAM. Então o consórcio ele tem esse papel, entendeu? Todos sentam para discutir juntos, você consegue botar numa mesa de discussão o pescador, consegue colocar o empresário, né? A Álcolis era vilã dessa região, passou 50 anos tirando conchas da lagoa. Quando nós criamos o consórcio, a primeira medida para a extração de conchas, porque a lagoa não suportava mais, e eles estavam começando a tirar nas áreas rasas, nas praias, e aí não teve jeito, teve que parar. Então, ouvindo todo mundo, ouvindo o pescador, os ambientalistas, os apaixonados, o leigo também faz parte do consórcio, porque você, hoje em dia, meio ambiente, todo mundo interessa a todos. Então, a associação de moradores, a associação de mulheres, todos esses movimentos estão hoje lá dentro do consórcio. Então, a gente reúne mensalmente essa turma toda. Já teve, não vou dizer a você que cada um puxa a sardinha para sua brasa, é tudo uma maravilha, não é. Já teve discussões ardentes dentro do consórcio, né? Pescador em conflito com o pessoal de conchas no passado. Hoje o pescador tem conflito com o usuário de lazer, né? Que uma atividade interfere exatamente por não ter um zoneamento, uma atividade está interferindo na área da outra e existe N conflitos, né? Na questão dos rios, lá da represa de Turnaíba, temos sérios problemas lá, principalmente com a proliferação de algas. A gente tem problema de cianobactérias lá no reservatório de Turnaíba. Se isso começa a avançar muito, vai ser imagina, um colapso na região dos lagos, vai parar, suspender o abastecimento de água. A situação a gente tem que estar atento a isso tudo. E mais, atento às outorgas que o Estado, as outorgas são as autorizações para tirarem água do meio ambiente, né? As outorgas, para o leigo entender o que é uma outorga, é isso, né? Eu quero tirar água lá do rio, da represa de Turnaíba. Então eu vou ao INEA, que é o órgão ambiental do Estado, e peço uma autorização, que é uma outorga. Aí o INEA consulta, né, os comitês de bacia, os consórcios que estão na região, né? Existe mais de um no estado do Rio de Janeiro. A região está dividida em 9 comitês de bacia e consórcios. Consulta, e aí vocês têm feito monitoramento da quantidade e da qualidade da água. Tem condição hoje de dar água para a Petrobras, para o Comperj? Tem pedidos lá no INEA de outorga, de tirar água de Turnaíba. Aí o Comperj vai levar toda a nossa água. E daqui a 20 anos a região dos lagos não vai ter mais água. Então a gente tem que estar atento a isso também. Sustentabilidade nisso, né? Mário, a gente vai falar um pouquinho sobre câmaras técnicas depois, que nada disso você tira da sua cabeça. Claro. Na verdade, você tem câmaras técnicas lá dentro que discutem isso com você, exatamente. cada uma, né, analisando dentro da sua competência. Isso aí. E a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco. Eu tenho algumas perguntas para você que daqui a pouco eu vou falar, mas deixa eu só falar com a Nádia aqui. Nádia, eu prometo a você que eu vou falar com o Lebre, com a administração da Jovem TV, que não é a primeira pessoa que fala que não pega pela internet. Tem gente querendo ver a gente lá de Tamoios, do Rio de Janeiro. Eu estou recebendo várias reclamações aqui. A gente volta daqui a pouquinho, é só um minutinho, a gente já volta com o Mário Flávio, falando mais um pouquinho sobre o consórcio Lago São João, Lagoa de Araruama, saneamento básico, abastecimento de água e a pergunta da Vila do Sol também, assim como a do Daniel. A gente já volta. Realmente, o despejo de esgoto foi um dos maiores impactos que a Lagoa de Araruama sofreu, principalmente porque municípios como Arraial do Cabo, Araruama, Iguaba, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio tiveram sua população dobrada em 3 décadas.
Em 1999, todo o esgoto da cidade de Cabo Frio, que antes era despejado em fossas, valões e no mar, passou a ser jogado integralmente na Lagoa de Araruama. Para quem viveu a região em 2004, nós chegamos ao auge da lagoas enseadas, boa parte delas estavam com lodo no joelho. Você já não conseguia mais entrar dentro da lagoa, que era lodo puro. Nós sobrevoamos ali a região de São Pedro da Aldeia, do helicóptero, sentimos o cheiro de esgoto. O cheiro era insuportável, porque era o lodo e mais as algas que iam morrendo, iam da praia, entrando em decomposição. Havia dias que no centro da cidade você sentia um cheiro horrível. Quer dizer, a lagoa chegou muito perto do que a gente chamaria de uma lagoa morta. Durante décadas seguidas, documentamos as alterações sofridas pela Lagoa de Araruama. Em 1999, como todo o esgoto da cidade de Cabo Frio passou a ser canalizado e jogado in natura, o resultado foi imediato. Dá pra gente ver aqui uma língua de esgoto na água, pra esquerda ali, ó. Mesmo do helicóptero. A uma altitude de uns 300 metros, a gente sente o cheiro vindo da lagoa. Por causa da contaminação do esgoto e do assoreamento ou entulhamento, a Lagoa de Araruama agonizou entre 2000 e 2004. Os mais afetados diretamente foram as comunidades de pescadores. A Lagoa de Araruama tem 220 quilômetros quadrados de área e 40 quilômetros de extensão. Corta 6 municípios da região dos lagos: Araruama, Iguaba Grande, Saquarema, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo. É a lagoa mais importante para a região. Hoje, 70% do esgoto é captado e levado para a estação de tratamento. E é justamente o despejo de resíduos diretamente na lagoa uma das causas da degradação ao longo do tempo. De águas claras e totalmente própria para o banho, nos últimos anos a lagoa foi afetada pelo despejo de dejetos sem tratamento. Há 8 anos, essa situação começou a mudar, com a captação da maior parte do esgoto. E com isso a gente conseguiu comprovar que a lagoa melhorou. 70% do esgoto que caía na lagoa hoje ele é tratado e interceptado. E as praias, 90% do ano, as praias têm dado própria para banho. Terminar essa fase agora, em 2013, que vai pegar todos os valões e as manilhas que caíam na lagoa de esgoto, aí sim o consórcio começa a trabalhar junto com as concessionárias para se fazer só a rede separativa de esgoto nas cidades. Aí esse trabalho ele vai até o final da concessão. Estamos de volta pela Jovem TV Cabo Frio, canal 8, e também deveríamos estar de volta pela internet, pelo www.jovemtv.com.br, mas eu estou recebendo aqui uma série de puxões de orelha que eu vou transferir para a direção da Jovem TV, porque as pessoas estão querendo ver a gente, nossa diretora, e não estão conseguindo enxergar a gente aqui, e nem áudio. Mas a gente vai tentar passar para frente esse assunto. É importante a gente saber que a nossa audiência vem chegando tão longe, né? E o assunto é bastante relevante, como a maioria dos assuntos que nós colocamos aqui. O telespectador pôde observar naquele vídeo que a lagoa, ela realmente agonizou a partir de 1979, né? Você vê que são imagens de acervo. E qual é a ideia da produção? A ideia da produção com esse vídeo é fazer uma linha do tempo. Se o telespectador pode ver, ele começa em 1999, onde teve o grande problema, o grande impacto, o grande boom, né? Caminhou por 10 anos, onde a lagoa veio a praticamente morrer,
E uma ação foi tomada nesses 10 anos, onde até o Mário Flávio aparece nessa matéria. Eu nem tinha pedido autorização para ele não, mas ele está aqui, já me deu autorização para aparecer a imagem dele. Aliás, eu estou colocando a imagem dele para todo mundo ver. Então, nessa matéria, aparece o Mário falando de um cinturão que foi construído ao entorno da lagoa. E também, em 2013, aparece o Mário falando dos resultados do que aconteceu com a construção desse cinturão. Ou seja, fizemos uma linha do tempo e hoje, em 2014, estamos com o mesmo Mário Flávio aqui para dizer para a gente o que aconteceu ao longo do tempo, como encontra-se hoje, as atitudes que estão sendo tomadas, o que é o consórcio, agora de uma forma prática, né, que nós estudamos a parte do consórcio, o que ele era e a constituição dele. Hoje nós vamos falar, agora nós vamos falar sobre um pouco da prática desse consórcio. Então, Mário, você falou do cinturão, que 70% você conseguiu se tratar, porque foi mais ou menos um plano de ação emergencial, a construção do cinturão, é isso que é preciso ficar claro. Assim como eu falei no programa passado, esgoto a tempo seco, ele existe como captação de esgoto. Se ele é certo, se ele é viável ou não, carece de um estudo técnico. Existe a galeria separadora, onde você tem o esgoto e as águas pluviais correndo de forma separada, onde a água fluvial vai tender a cair no corpo hídrico, um corpo receptor, e o esgoto destinado a uma estação de tratamento de efluentes. O tipo da estação é um processo de engenharia, pouco importa se ela é aeróbia, se ela não é aeróbia, isso é uma outra história para os biólogos. E também existe o emissário submarino, que não se aplica por enquanto na nossa região. É uma outra história, algo um pouquinho mais complexo. Mário, percorrendo essa linha do tempo, eu te pergunto hoje, o cinturão já deu o que tinha que dar? Charles, o cinturão, né, ele não se perde, né? De qualquer forma, você com rede separativa ou rede unitária, né, como dizem os engenheiros, só de esgoto, você tem que encaminhar para um tronco coletor que vai levar para a estação de esgoto. Esse tronco coletor é o cinturão que a gente chama. Está feito. As estações estão feitas, cada município com a sua estação. Cabo Frio tem até mais de uma, no Jardim Esperança, drena para a bacia do Una. Mas ela está funcionando no Jardim Esperança, Mário? Está funcionando. Está funcionando? Porque eu recebo muitas reclamações de que ela não funciona. Ela está funcionando, precisa melhorar muito. A gente aprovou esse ano um fundo estadual, 15 milhões, só para investir, transformar aquela estação numa estação modelo do governo do estado, esse recurso. Né? A Prologos está em vias de esse ano agora começar as obras, melhorar aquilo lá. Agora, o que acontece? Essa etapa não se perde, né? Então, a gente tem um cronograma de investimento, né, acompanhando as concessionárias, que vai até agora 2015, é o deadline que a gente estabelece, é o limite para se interceptar o tempo seco, todos os valões, os grandes valões. É óbvio que uma vala vazando aqui, outra ali, sempre vai existir, porque a população também não faz a parte dela. Cada dia tem uma construção nova, e essa construção nova, ao invés de jogar numa rede que existe, não, ela vai jogar em outro ponto. Então isso aí não tem como, seria uma utopia, né? Eu vou mentir para vocês, dizer que a gente vai sanar tudo, porque não vai. 100%, a região tinha 50 mil habitantes na década de 70, hoje tem 600 mil. Chega a 1 milhão mole. Fixa. Chega a 1 milhão mole no verão, não é isso? Então você reverter esse quadro é impossível. Mas avançamos muito e agora termina a captação do valão do aeroporto, que a gente briga muito com a Prologos para terminar essa obra logo e termina. Deixa eu te emendar uma pergunta, que eu acho que você vai responder essa pergunta que eu tenho para te fazer com o valão do aeroporto. Eu trouxe o Dário Monteiro aqui, do Recanto das Dunas, e assim como estou recebendo a pergunta agora dos amigos da Vila do Sol, que eu tenho um carinho enorme pelo pessoal, por todos, né? Mas o pessoal da Vila do Sol, todo o programa acompanha a gente, sempre contribuindo, e eu não posso deixar de fazer a pergunta deles. E eu acho que você responde com o que você vai falar, acho. Então eles me perguntam, amigo Charles, se possível, estamos atravessando um momento que o nosso bairro, que é Vila do Sol e Recanto das Dunas, estão com problemas com grande quantidade de mosquitos. Você veja como a população ela está linkada. Claro. Acabou aquela coisa de que a população não entendia, não linkava uma coisa na outra. Lógico. Olha o meio ambiente, ele perpassando pela população nos seus lares, né? Você veja que pergunta inteligente. Então, eles estão com grande quantidade de mosquitos. Estamos aqui cercados de valões e matas, mas nunca tivemos tanto mosquito. O que será que pode estar acontecendo? Isso não pode ser fruto de desequilíbrio ambiental? Será que os predadores naturais não estão sendo eliminados?
A equipe de vetores está travando uma guerra com esses mosquitos, mas está complicado. Eu queria só, antes do Mário falar, que eu tenho certeza de qual é a resposta dele, porque a gente está acompanhando esse processo há mais de um ano. Inclusive, quando palestramos na Câmara, nós falamos sobre esse valão. Você mostrou foto desse valão. O que acontece com relação a predadores, existe uma guerra entre o meio ambiente e o homem, vai acontecer sempre. Então, se eu tenho um mosquito, eu tenho que acabar com o mosquito. Mas só que não existe um inseticida teleguiado. Eu vou acabar só com a Aedes aegypti. Não. O que ele faz? Ele acaba com a Aedes aegypti, ele acaba com o mosquito, com a mosca, com a muriçoca, com o pernilongo e com a joaninha. E com passarinho até. Perfeito, Mário. E com passarinho até. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o fumacê, por isso que eu volto a falar da meritocracia. Tem que estar envolvido nisso. O conhecimento técnico precisa estar envolvido nisso. Porque você não só acaba com os mosquitos, e você acaba com os predadores naturais. Então, outros seres desnecessários ao meio vão começar a prevalecer. Por quê? Devido ao inseticida matar a todos os insetos, e como bem frisou o Mário, inclusive os passarinhos. Mário, esse valão é responsável por isso? Ele acaba ou não acaba, e quando acaba? A colocação é perfeita e pertinente, né? Esse valão, aí entra, são dois assuntos aí, né? Primeiro, esses valões todos, eles drenavam as salinas, as antigas salinas. Então eles só transportavam água, concentração de sal, salmoura. Então não tinha mosquito nenhum que sobrevivesse àquela... Nada sobrevivia essa salina. Era estéril. A Vila do Sol nunca deveria... Aí vamos lá para trás, né, Charles? Isso não é culpa de um prefeito, nem de outro, isso foi a ocupação histórica da nossa região. A Vila do Sol jamais deveria... Era uma restinga, dunas, jamais deveria ter sido ocupada assim, sem investir em saneamento. Sem planejamento, né? Sem planejamento, né? E aí fizeram a Vila do Sol e aí esqueceram de combinar a drenagem da Vila do Sol, para onde ia, e foi parar onde? No valão da salina que foi desativada. Então o valão que era para transportar, virou salmoura, virou um valão de águas servidas e esgoto, né? Aí já é um vetor de mosquito, certo? Agora, nesse sistema de tempo, esse valão ele vai drenando, passa pelo Guarani, uma boa parte dele já foi fechada pela prefeitura, que é no Guarani ali. Ele vai sair do lado da estação de esgoto da Prolagos hoje, atrás da antiga Sendas, ao lado, exatamente ao lado, né? Essa obra Prolagos está terminando agora, então ele pega toda a Vila do Sol, tudo ali. Agora, esse trecho aberto lá, que exatamente que vem do aeroporto da Vila do Sol ali, ele não vai ser fechado, porque a Prolagos vai só ali, vai botar, fez elevatórios e vai colocar uma comporta ali para mandar para a estação, né? Vai continuar aberto. Aí cabe à prefeitura depois entrar fechando, manilhando. Sim, seria a competência da prefeitura fazer isso, né? Fechar, né? Aí já vai eliminar o mosquito, né? Agora, aí você vê a complexidade da coisa, que não é fácil, não é muito fácil como a pessoa pensa, vamos fazer um esgoto da Vila do Sol e pronto. Não. Aí você vai ter que, imagina, acabou com isso, acabou, mas o esgoto continua indo ali por baixo, né? Continua. Aí você vai ter que pegar a Vila do Sol, vindo casa a casa da Vila do Sol, fazer uma rede para ligar só o esgoto de cada casa. O cidadão tem que quebrar a casa dele, que muitas vezes não quebra também. Temos exemplo aí de onde passa a rede separativa em Araruama, em Silva Jardim, em Saquarema, e o cara não liga porque não quer quebrar a casa dele para ligar na rede, porque tem que fazer uma ligação casa a casa, senão não funciona. Né? Então imagina quantos anos vai demorar para chegar a rede separativa, sair do centro de Cabo Frio inteiro, chegar lá na Vila do Sol. Né? Por que quando fizeram a Vila do Sol, já não fizeram a drenagem, já não deixaram tudo preparado para receber o esgoto, né? Aí não tem planejamento e entra nessa questão da cidade sustentável, né? Infelizmente a nossa, acho que é o nosso país talvez, com exceção de algumas cidades, Curitiba e tal. E né? Para por aí. Acho que nem Brasília tem mais Para isso. por aí. Nem Brasília Para tem mais, porque Brasília perdeu o foco, que era a cidade planejada, né? As cidades satélites são todas ocupadas hoje, irregular. Então esse é o grande problema, é o grande legado que a gente recebeu
dos nossos antepassados. Mas nós vamos, o valão não vai ser fechado, nós vamos destinar, vou tentar ajudar mais uma vez a Vila do Sol, vai ser fechado. Que eles estão querendo saber o seguinte, o valão vai continuar, mas o meu esgoto vai ser destinado, quer dizer, o esgoto da Vila do Sol ele vai ser destinado com essa nova obra da Prolagos, ele vai parar de ir lá para a Lagoa, como mostrei aquela foto no passado? Mas o pessoal da Vila do Sol talvez não vá sentir a diferença. Essa diferença, né? Porque vai continuar o valão ali, né? Mas com certeza ele vai parar de cair na Lagoa, né? Está terminando agora essa obra. Já vai ter terminado antes, mas aí veio verão, eles suspenderam, tinha que atravessar a estrada ali e tal. Mas então, esse valão, ele vem lá de cima. E agora tem uma outra conversa também, que pode ajudar até na canalização desse valão. É uma conversa com o aeroporto de Cabo Frio. Eles também precisam ampliar, tem uma ampliação muito grande no aeroporto de Cabo Frio. E eles precisam ser atendidos no caso pela concessionária Prolagos, lá do esgoto deles, né? Então, aí a gente pensou nisso, até do licenciamento ambiental. Fazer um TACzinho ali? Fazer um TAC, chamar eles, vocês ficam responsáveis então de fechar isso aqui tudo aqui. Chamar a prefeitura para uma conversa, né? Porque é interessante para eles, para Prolagos, para todo mundo, né? E eles colocam lá uma bomba elevatória lá. Sim. E resolve o problema de todo mundo. Existe essa conversa. Na teoria é simples, né, de fazer. Existe essa conversa, sim, exatamente. Precisa de investimento. Na verdade, os projetos de engenharia existem, precisa de dinheiro. De dinheiro. Então, mas você também não pode jogar tudo em cima do poder público, às vezes achando que o poder público... Porque, imagina, uma prefeitura tem que cuidar de saúde, educação, mil coisas, né, Santos? Imagina a cabeça de um prefeito cuidando de mil coisas. Aí, então não tem dinheiro sobrando para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que também respeitar esses prazos. Agora, população como ele aqui, a Lagoa melhorou muito porque isso é importantíssimo, porque teve um movimento de ONGs, né? Uma plenária na região inteira, em todos esses 6 municípios aí da Lagoa, uma plenária de ONGs que brigaram muito e voz ativa, brigaram e reclamaram e falaram. Aí conseguiram. Senão a gente não tinha mais Lagoa hoje? Não tinha. Não tinha mais Lagoa. Então o papel do cidadão também é extremamente importante. Porque se ele continuar cobrando, de uma forma ou de outra vai ter que sair. Não, de uma forma ou de outra. Ou através de uma parceria, uma PPP. Exatamente. Através de um TAC, lá, através do licenciamento ambiental. Ou através até de uma obra da prefeitura, ele pode conseguir isso. O importante, o pessoal da Vila do Sol saber 2 coisas. Primeiro, realmente vocês podem vir a ter razão, porque tem mosquito, precisa combater o mosquito e tome-lhe fumacê. Eu acredito, né, quando eu falei da questão do pássaro, é verdade. Eu já vi acontecer isso. E são animais, tipo bem-te-vi, eu já vi vários mortos aí em volta da Lagoa. Mário, você fala com propriedade, você é biólogo. Já vi então vários mortos em volta da Lagoa. Sim. E o bem-te-vi, gente, quem não sabe disso, ele ataca a larva do mosquito, ele come a larva do mosquito. Exatamente. Por isso que eu falo que o meio ambiente, hoje a cidade, ela está muito, eu fico muito feliz com isso, que eu vejo que a cidade está linkada. Ou seja, eu tenho um valão, eu tenho um mosquito, por que eles estão aumentando? Você acabou de responder. Então, eu também falei na semana passada, num programa, e perguntei, alguém tem visto uma joaninha? Exatamente. Ninguém vê uma joaninha. Por quê? É um dos indicadores de que os insetos estão morrendo. É qualidade. Né? É qualidade. Então, no meio ambiente nós temos indicadores. E um deles é a nossa querida joaninha vermelha. Falando em Brasília, a Letícia ela adora samambaia. Ela esteve em Brasília, ela gosta muito de samambaia, da cidade satélite, ela esteve lá. Samambaia? Samambaia, Gama, Guará, Taguatinga. Não, samambaia não. Então, você vê que até Brasília, que era, teoricamente, seria uma cidade planejada. Planejada. Né? Deixou de ser, né? Porque perdeu o controle. Né? Não, na verdade perdeu o controle porque todo mundo cresceu no entorno, né? É o que acontece em todos os lugares, cresceu no entorno. Mário, ainda na Lagoa, que não tem jeito, a gente tem que falar de Lagoa. Com certeza, a gente está aqui para isso. Eu tenho uma pergunta aqui do Daniel que foi respondida com relação, ele pergunta até quando vai ter esgoto a tempo seco, acho que você já respondeu essa pergunta dele. A gente, a partir de 2015, aí até o final da concessão, as concessionárias vão investir em sistemas de rede separativa. Já tem um pacotão de 55 milhões aí, assinado por todos os prefeitos do consórcio, para investir em Cabo Frio, São Pedro, Búzios, Iguaba. Então isso já é uma realidade, Charles. Ano que vem a Prolagos já começa essas obras e passo a passo vão se implantando as redes separativas. Agora, não vai ser da noite para o dia.
é uma obra a médio para... Vamos transformar Cabo Frio, região dos lagos, numa lua, cheia de cratera. Não vai conseguir. Ainda na Vila do Sol... Ainda tem uma profundidade que é um complicador. Às vezes tem uma tubulação a 7 metros de profundidade. Tudo é um projeto de engenharia, né, Mário? A gente fala de galeria separadora, eu tenho oportunidade... Duas coisas que você falou, elas são balizadas pelo seu conhecimento técnico e também por publicações minhas. Se você quiser checar a população da região dos lagos, dados do IBGE de 2010, eu tenho uma monografia quando eu me especializei em saneamento ambiental. Ela fala sobre o saneamento ambiental da região dos lagos. Envolve, inclusive, o consórcio, pesquisas, né? Uma revisão bibliográfica muito legal, e ela fala que a população é multiplicada até por 10. A população fixa pode ser multiplicada até por 10, dados do IBGE... A sazonalidade, né? A sazonalidade. Ou seja, telespectador, chegou o verão, essa população aumenta, ao ponto de que você tem 5 habitantes, você pode ter até 50. E aí você não consegue, lixo, falta energia, falta água, porque se você quer atender esse 1 milhão, Charles, que é durante um mês, durante o ano quem vai ter que pagar essa conta somos nós que ficamos fixos aqui. Então o negócio fica um disparate. Se a gente começar a falar, a gente vai... Vila do Sol, então o Mário respondeu a pergunta de vocês e respondeu também a segunda. A segunda, quando vocês falam que todo o esgoto de Manuel Correia, da Vila do Sol, é jogado na Lagoa de Araruama de forma in natura. Não, eu já estive lá, tem inclusive uma foto. Se for no meu Twitter, a minha foto do Twitter é essa, é aquele canal desembocando na lagoa, que já não vai ser mais, segundo o Mário Flávio, que está sendo feita a obra necessária para... Pretendo que a gente volte aqui, a gente constate em campo... Já está convidado. Constatar em campo, né? A gente vai voltar daqui, vamos comprometer aqui, se a Prologos não fizer o exercício dela, a gente puxa a orelha da concessionária, né? E a gente tem que se comprometer, voltar aqui daqui a, sei lá, 2 meses e olha, o valão está interceptado, não está caindo mais nada ali. Né? Mário, meu tempo está acabando. Eu queria que você falasse para mim sobre o seguinte, para a gente, para todos nós. A Lagoa, eu vejo muito o secretário de Meio Ambiente de Cabo Frio falar de dragagem no canal, que não existe, porque na verdade... Né? A nossa lagoa, ela funciona em função da hidrodinâmica do mar. Não tem jeito, todo mundo, acho que todos já sabem disso, né? Mas eu preciso de entrada e saída de água. E também vi uma palestra sua onde você menciona que tinha lugares na lagoa, municípios, onde a renovação da água demorava muito mais do que outros locais. Obviamente, em função da hidrodinâmica e em função do acesso também, para você ter essa troca de água. Eu te pergunto, todo mundo se fala em rubrica permanente para que se faça a dragagem da lagoa. Como é que se encontra, em que estado está isso? Eu acho que isso é o grande senão hoje. Hoje infelizmente, está parado. Por que está parado, Mário? Está parado porque no cenário político do Estado, todos os avanços que nós tínhamos conseguido junto ao INEA, né, que é o Instituto Estadual do Ambiente, recursos para o balizamento do canal, para a dragagem, foram suspensos, né, em função da questão de mudança lá na direção do INEA, na direção do secretário de Estado mudou também, e aí suspendeu. A questão complicada, a Lagoa sofre com isso, infelizmente, né, e agora a gente está aguardando uma solução para isso. Os recursos que vêm para a dragagem realmente são complicados, porque é uma ação muito demorada pela burocracia, né, da máquina pública no geral, o recurso da União, do Estado. Os recursos tem que se fazer uma licitação tal, de grande monte, e aí demora às vezes 6 meses para montar toda uma estrutura, aí começa a dragagem, daqui a pouco termina o recurso, tem que esperar mais 2 anos para vir um novo recurso. Então, é uma coisa que eu diria para você, a água e o esgoto na região dos lagos melhorou da água para o vinho, quase o milagre de Jesus Cristo. Porque quem pegou aqui, eu peguei, na época do sofrimento aqui, na época da antiga... A lagoa estava morta. Antiga SEDAI, não tinha nada. Não tinha a lagoa e a água também. Água potável você não tinha, péssima qualidade. Não tinha. Então, a privatização melhorou muito. Agora, infelizmente, a dragagem não depende de poder de iniciativa privada, depende só exclusivamente do recurso do poder público,
E o poder público também, aí tem toda essa complicação. Nós precisamos de o que no poder público? Força para ter uma rubrica permanente? Talvez Porque no seu conceito, talvez dentro da tua expertise, o que a gente precisa? A gente precisa isso, uma força política que articule no Estado, né, uma rubrica permanente para as lagoas costeiras do Estado. Não vai entrar só na Lagoa de Aranoama, mas que... Porque, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro tem um sistema lá chamado Limpa Rio. Uhum. Então, quando o Rio ele faz uma licitação, eu vou chutar aqui, 1 ano ou mais, né? Não sei se é 1 ano ou se é 2 anos, não sei, mas eu vou dar um exemplo aqui de 1 ano. Então o Estado licita, vamos licitar aqui 1 ano de dragagem no Estado do Rio de Janeiro inteiro. Aí, qualquer município que tenha um problema em Rio, tem que dar uma limpeza no Rio, desassorear um rio com a máquina, o INEA prontamente manda a máquina para lá, limpa o rio, limpa o canal. Isso aí, não tem que fazer uma licitação para cada limpeza, entendeu? E é isso que a gente está trabalhando, a gente precisa disso para também as dragagens das lagoas costeiras. Vamos dizer que o Estado aprove aí, 20 milhões, né, por ano só para investir nas lagoas. Aí nós vamos fazer, em cima das necessidades de cada uma, vamos dragar um pouco em Saquarema, um pouco em Maricá, um pouco em Piratininga, um pouco em Araruama, mas aí é rápido, a agilidade que a gente precisa. Mário, a gente precisa de agilidade e aí precisa da força nossa política, que a região tem uma força grande, para poder avançar isso. Queria que você aproveitasse ali, porque o Vitor, aquele menino que está ali com aquela placa, ele manda mais nesse programa do que eu. E ele está me dizendo que o meu tempo está acabando. Eu queria que você, diante daquelas câmeras, você desse suas considerações finais. E detalhes, já estamos te convidando para voltar, porque temos muito a tratar aqui sobre o assunto do consórcio, sustentável. Por favor, Mário. Bom, eu agradeço a você, o espaço que a gente está divulgando as ações aqui do consórcio. O consórcio é uma associação, não só minha, de todas as prefeituras da região, governo do estado, empresas regionais que fazem parte do consórcio, ONGs. Então, é uma associação de todos esses atores. E aí eu falo o seguinte, Charles, que eu tenho falado sempre. Você passou numa galeria, você que é morador, está ali, não fica só reclamando. Faz a sua parte, liga para a Prolagos, liga para a prefeitura, liga para o consórcio e reclame. Quando você vê vazando esgoto na lagoa, numa galeria está vazando, não está chovendo, não justifica aquele vazamento. O sistema tempo seco, ele só pode abrir comporta quando tem chovendo muito. A água da chuva dilui o esgoto. Isso que é o sistema tempo seco. Então, faça a sua parte. Se você viu alguém pescando agora na época do defeso, 3 meses a lagoa está parada. Sabe? Então, você faça a sua parte, denuncie. Não pesque para dar um mau exemplo, porque isso vai acarretar num prejuízo para você mesmo. Né? Então, você que é pescador, esse ano a gente tem bastante sucesso em relação ao ano passado no defeso, pouquíssimas agressões, o pessoal está respeitando muito o defeso esse ano, os pescadores estão, eu diria que só temos hoje 10% aí de problema em relação ao ano passado. Então, eu digo isso para vocês, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue construir um meio ambiente sustentável e uma cidade sustentável. Tá? Obrigado. Queridos amigos, esse foi Mário Flávio. O Mário é hoje uma das sumidades no que diz respeito ao saneamento da região, né? Porque ele não só acompanhou, como ele estuda, como ele vive, como ele viveu. E eu tenho certeza que ele quer o melhor para a região, porque a família dele está aqui. Eu queria também dizer, Mário, que quando eu te fiz a pergunta do poder político para essa questão da rubrica permanente, eu transfiro para você, caro telespectador. Prestem bem atenção em quem vocês votam. Políticos com discurso ambiental existem vários. Não sou candidato a nada. Mas prestem bem atenção. Não adianta sofrermos 4 anos querendo uma rubrica permanente para a dragagem de um canal, de uma lagoa, para a melhoria das condições da nossa vida e dos nossos familiares, dos nossos filhos e dos nossos netos. Prestem atenção na ferramenta que vocês têm na mão, chamada voto. Votem consciente. Precisamos de pessoas que realmente compreendam e entendam, ponham em prática e levem a sério aquele discurso que ele coloca para vocês diante das suas famílias, diante das suas casas, naquele café maravilhoso. Então preste atenção nisso.
preste atenção em quem vocês votam, em quem vocês colocam no poder. Nós precisamos de pessoas que tenham um discurso sustentável, sim, mas que também coloquem em prática aquilo que pregaram ao longo de suas campanhas políticas. Eu queria agradecer, obviamente, a Deus pela presença, pela oportunidade, agradecendo desde já ao Mário mais uma vez por estar aqui, a Letícia, ao Vitor, ao Matheus, agradecer ao Felipe, Átila, obrigado aí pela força, querido. Você está sempre com a gente no programa. A dona Virgília, que eu creio que esteja nos vendo. Marta Rocha, um abraço. O Jorge Figueiredo, Ricardo Varela, a dona Cleonice, o senhor Avelino, que eu não sei se me vê, mas a dona Cleonice me vê, que são minha sogra e meu sogro. Nessa ordem, minha sogra e meu sogro. A Cooperativa de Catador de Tamoio, um grande abraço em vocês, a Associação da Vila do Sol. Espero que o Mário tenha atendido as suas necessidades. Se não, vocês mandam a pergunta de volta. Um forte abraço a Alexandre Martins de Tamoios, a todos os amigos de Tamoios. E eu também queria agradecer a todos que acompanham o programa Cidade Sustentável, que entra no seu lar, na sua casa, todas as quintas-feiras, às 15h30, para tratar desse assunto que é o nosso planeta, a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Muito obrigado. Até o próximo programa Cidade Sustentável.